Na história da humanidade, existem momentos em que a realidade parece ultrapassar qualquer ficção. Há registros antigos de eventos tão marcantes que até hoje permanecem como mistérios sem explicação definitiva. Um desses episódios, citado em diferentes culturas e livros sagrados, é o surgimento de líderes que mudam radicalmente o rumo de nações inteiras. Mas o que aconteceria se um único homem fosse capaz de unificar não apenas uma nação, mas todas as religiões, todos os governos e até mesmo as economias globais com promessas de paz e prosperidade jamais vistas? A resposta para essa pergunta nos conduz por um caminho repleto de história, fé, geopolítica e expectativas milenares. Desde os primeiros relatos sobre os grandes impérios antigos, líderes carismáticos sempre surgiram em momentos de crise profunda. Roma teve seus Césares, o Egito seus faraós, e o mundo moderno seus estadistas que marcaram épocas. Mas nenhum deles ousou, nem em pensamento, alcançar o que será narrado a seguir. Na região do Oriente Médio, território constantemente em ebulição, Jerusalém permanece como um dos centros mais disputados e sagrados da história. Uma cidade com mais de 3.000 anos de conflitos, conquistas e reconstruções. Até hoje, as tensões geopolíticas ali servem como termômetro para o equilíbrio ou colapso mundial. Israel e Palestina vivem um ciclo quase ininterrupto de confrontos, e nos últimos anos, o número de vítimas e deslocados ultrapassou qualquer estatística aceitável. Milhares de vidas interrompidas, gerações inteiras crescendo em meio ao som de sirenes e ao medo constante de novos ataques. Foi justamente nesse cenário, com o mundo assistindo a cada nova escalada de violência, que uma noite se tornou histórica. O céu de Jerusalém, geralmente limpo durante o verão, se transformou em um campo de estranhas manifestações atmosféricas. Relâmpagos cruzaram a escuridão sem que houvesse uma só gota de chuva. As nuvens, densas e de uma coloração incomum, pareciam se mover como se tivessem vida própria. Especialistas em meteorologia mais tarde alegariam que aquilo foi fruto de um raro fenômeno climático, mas quem presenciou aquela noite sabia que havia algo mais. Enquanto as ruas permaneciam vazias, por medo de bombardeios, dentro de uma casa modesta localizada no bairro ultra-ortodoxo de Mea Shearim, um nascimento acontecia sob circunstâncias que fugiam ao comum. Miriam, uma jovem de origem judia, lutava entre a dor das contrações e a ansiedade de trazer seu filho ao mundo. O marido, um rabino respeitado, recitava passagens sagradas com a voz embargada, como se quisesse proteger espiritualmente aquele momento. Quando finalmente o menino nasceu, algo inesperado ocorreu. Não houve choro, como seria o natural. Em vez disso, os olhos da criança se abriram de forma ampla e profunda, como se já soubesse exatamente onde estava. As testemunhas presentes descreveram aquela expressão como hipnótica. A atmosfera dentro do quarto mudou, ficando carregada, pesada, mas ao mesmo tempo estranhamente serena. O nome escolhido para o menino foi Adiel, cujo significado em hebraico é Deus é justo. Naquela noite, jornais e redes de notícias estavam concentrados nos confrontos nas fronteiras. O nascimento do menino passou despercebido para o mundo exterior. No entanto, no plano espiritual, aquele instante marcou o início de uma cadeia de eventos que mudaria o curso da história humana de maneira irreversível. Adiel cresceu rodeado por uma educação rigorosa e extremamente tradicional. Antes mesmo de completar a primeira década de vida, dominava idiomas que muitos adultos sequer começariam a aprender. Além do hebraico, falava aramaico, grego, árabe, inglês e espanhol com fluência. Essa capacidade incomum chamou a atenção de estudiosos, rabinos e líderes comunitários. Seu talento para a oratória era evidente. Qualquer discurso proferido por ele, ainda criança, tinha o poder de emocionar multidões. O bairro onde vivia, conhecido por sua rigidez religiosa, começou a vê-lo como uma promessa de tempos melhores. Durante os serviços de sábado, sua presença ao Muro das Lamentações não passava despercebida. Pessoas se aproximavam para ouvir suas interpretações das Escrituras. Até os mais céticos entre os religiosos mostravam-se comovidos pelas palavras do garoto. Ao completar 13 anos, durante sua cerimônia de Bar Mitzvah, o templo ficou lotado como nunca antes. O que deveria ser uma simples leitura da Torá transformou-se em um evento de comoção geral. Muitos descreveram aquele momento como um verdadeiro marco espiritual.
Quando Adiel terminou sua leitura, um trovão ressoou no céu, mesmo com o clima absolutamente claro. Para uns, foi sinal de aprovação divina. Para outros, um alerta de que algo fora do esperado estava por vir. Enquanto isso, fora das sinagogas e das celebrações religiosas, o cenário político de Israel se deteriorava rapidamente. A cada mês, novos ataques eram registrados. A diplomacia internacional fracassava em alcançar qualquer tipo de cessar-fogo duradouro. As Nações Unidas multiplicavam resoluções que jamais eram implementadas. O mundo assistia, impotente, ao agravamento do conflito, temendo que uma nova guerra de grandes proporções pudesse se iniciar a qualquer momento. Dentro de Israel, um tema começava a ganhar força entre os mais conservadores: a reconstrução do Terceiro Templo. Após tantos séculos, a ideia que antes parecia apenas um sonho distante começou a ser debatida em reuniões políticas e fóruns religiosos. Rabinos influentes discursavam sobre a urgência espiritual dessa construção, afirmando que somente com o retorno do templo seria possível alcançar uma verdadeira redenção nacional. A proposta, como era de se esperar, gerou reações violentas no mundo islâmico. O Monte do Templo, conhecido pelos muçulmanos como Haram al-Sharif, já havia sido palco de inúmeras disputas históricas. Agora, a simples menção de uma reconstrução causava novos protestos e ameaças de retaliação. As fronteiras de Israel continuavam queimando e, a cada dia, a pressão interna e externa aumentava. Dentro desse turbilhão político, social e religioso, Adiel observava em silêncio. Sua postura era sempre serena, sua fala, medida, mas internamente um pensamento começava a amadurecer. Uma convicção que, aos poucos, se tornava parte inseparável de sua identidade. Seria ele o responsável por trazer uma solução definitiva? A infância de Adiel prosseguiu em meio a um ambiente carregado de tradição, religiosidade e expectativas silenciosas. As ruas estreitas de Mea Shearim, com suas fachadas simples e as vozes constantes de orações, moldaram os primeiros anos daquele menino que parecia reunir em si uma combinação incomum de inteligência precoce e sensibilidade espiritual. O bairro, conhecido pela rigidez de seus costumes, tornava-se pequeno diante da presença daquele jovem que a cada dia chamava mais a atenção. Por volta dos 7 anos, enquanto outras crianças ainda aprendiam a recitar os salmos básicos, Adiel já debatia temas complexos do Talmude com rabinos experientes. Seu domínio da Torá ultrapassava o esperado para qualquer estudante da sua idade. Líderes comunitários passaram a observar com curiosidade aquele desenvolvimento acelerado, tentando encontrar explicações racionais para tamanha capacidade. Dados recentes apontam que apenas 1% das crianças em idade escolar no mundo apresentam o que a psicologia moderna classifica como superdotação intelectual. Entre elas, menos de 1/10 demonstra habilidades múltiplas em áreas tão distintas como linguística, filosofia e teologia. Adiel era uma exceção ainda mais rara dentro desse grupo seleto. Além do aspecto intelectual, sua habilidade de comunicação chamava a atenção. Durante as reuniões familiares, era comum que adultos permanecessem em silêncio, apenas ouvindo as interpretações que ele fazia sobre textos bíblicos complexos. Especialistas em desenvolvimento infantil costumam afirmar que a capacidade de sustentar um discurso teológico profundo antes dos 10 anos é praticamente inexistente fora de contextos de estímulo extremo ou predisposição genética singular. Enquanto Adiel crescia, o cenário político de Israel seguia em deterioração. O ano de 2023 registrou uma das maiores escaladas de violência na faixa de Gaza desde os conflitos de 2014. De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, mais de 5.000 civis foram afetados diretamente por ataques aéreos e combates terrestres somente naquele período. As tensões entre israelenses e palestinos pareciam estar em um ciclo sem fim, alimentado por décadas de mágoas, perdas e fracassos diplomáticos. Dentro desse contexto, a juventude israelense era convocada cada vez mais cedo para o serviço militar obrigatório. O Exército de Defesa de Israel, conhecido mundialmente pela sigla IDF, mantinha um contingente de aproximadamente 170.000 soldados ativos, conforme dados atualizados pelo Global Firepower Index. Adiel, ao atingir a idade mínima, não hesitou em se alistar. Para ele, aquele era um passo natural em sua formação,
algo esperado de qualquer cidadão com senso de responsabilidade para com a nação. Sua trajetória dentro das Forças Armadas foi marcada por episódios que rapidamente chamaram a atenção de seus superiores. Em operações de segurança nas fronteiras norte e sul, ele demonstrou uma capacidade tática fora do comum. Oficiais veteranos relatavam que o jovem tinha uma percepção quase instintiva de movimentações inimigas e estratégias de combate. Em menos de 3 anos de serviço, recebeu condecorações por bravura e liderança em campo. Fora dos campos de batalha, sua presença também era notada em ambientes diplomáticos. Durante eventos de aproximação com lideranças internacionais, Adiel era frequentemente escolhido para representar o exército em discursos públicos. Sua eloquência, combinada com uma serenidade quase hipnótica, fazia com que multidões o ouvissem com atenção e respeito. Esse comportamento começou a gerar especulações na imprensa local, que o descrevia como uma figura em ascensão dentro dos círculos militares e políticos de Jerusalém. Quando deixou oficialmente o serviço militar, já era visto como um nome promissor para a política nacional. As eleições seguintes foram o cenário perfeito para sua estreia. Candidatou-se a uma vaga no Knesset, o parlamento israelense, que desde sua fundação em 1949 atua como órgão legislativo central do país. Aos 30 anos, tornou-se um dos deputados mais jovens da história de Israel. Sua entrada na política foi recebida com entusiasmo por parte da população. Muitos o viam como uma esperança diante de um cenário político fragmentado, marcado por escândalos de corrupção e impasses diplomáticos. Durante os primeiros meses de mandato, Adiel defendeu pautas voltadas para a segurança nacional, proteção das fronteiras e fortalecimento das relações internacionais. No entanto, foi seu discurso sobre reconciliação interreligiosa que mais chamou atenção. Enquanto as tensões com os países vizinhos se agravavam, ele promovia reuniões entre líderes religiosos de diferentes correntes. Rabinos ortodoxos, ímãs e representantes cristãos eram convidados para mesas de diálogo que, até então, pareciam impossíveis de acontecer. Especialistas em ciência política observaram o fenômeno com surpresa. Em um país onde a política é historicamente marcada por divisões profundas entre grupos religiosos e laicos, Adiel conseguiu criar um espaço de convivência e debate sem precedentes. Pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém chegaram a publicar artigos analisando sua estratégia de comunicação. Segundo os estudos, ele utilizava uma combinação de linguagem inclusiva, referências a textos sagrados e metáforas históricas para construir um discurso que agradava tanto os mais conservadores quanto os setores progressistas da sociedade. Paralelamente, movimentos internacionais começaram a acompanhar sua trajetória. Analistas de segurança e diplomacia de órgãos como a ONU e a União Europeia passaram a incluir seu nome em relatórios sobre futuras lideranças emergentes na região. O jornal britânico The Guardian e o americano The New York Times dedicaram reportagens de página inteira à sua trajetória meteórica. No entanto, enquanto seu prestígio aumentava perante as nações, dentro de círculos espirituais mais restritos surgiam questionamentos. Alguns líderes religiosos, embora fascinados por sua habilidade, começaram a expressar preocupação com o que chamavam de carisma excessivo. Em reuniões privadas, havia quem discutisse em tom baixo a possibilidade de que tamanha influência pudesse, um dia, ultrapassar os limites do aceitável. Não havia provas concretas de nada que pudesse desaboná-lo, mas o simples fato de alguém reunir tantas qualidades em um único perfil causava inquietação entre os mais atentos. A cidade de Jerusalém seguia dividida entre esperança e desconfiança. Enquanto uns viam nele a realização de antigas promessas, outros começavam a se perguntar se aquela trajetória tão perfeita esconderia algo que ainda não havia sido revelado. As semanas seguintes ao fortalecimento político de Adiel foram marcadas por um clima de inquietação que parecia atravessar fronteiras. Nos debates parlamentares, sua presença dominava o ambiente. Suas palavras, sempre precisas e carregadas de emoção controlada, ganhavam espaço em noticiários locais e internacionais. Jornais de diferentes partes do mundo começavam a mencionar seu nome com frequência cada vez maior. Especialistas em relações internacionais observavam o fenômeno com atenção, classificando-o como uma nova força política emergente no Oriente Médio.
Enquanto isso, os conflitos armados entre Israel e os grupos extremistas nas regiões de fronteira alcançavam níveis alarmantes. Dados publicados por organizações humanitárias indicavam que, somente naquele trimestre, mais de 400 famílias haviam sido deslocadas de suas casas. Os relatos de confrontos intensos aumentavam diariamente e a capacidade de diálogo entre as lideranças mundiais parecia cada vez mais frágil. Em meio a esse cenário, um evento completamente inesperado aconteceu, desafiando não apenas as estruturas políticas, mas também a compreensão científica e religiosa da humanidade. Em uma manhã comum, sem qualquer aviso prévio, milhões de pessoas desapareceram simultaneamente em diferentes partes do planeta. Relatórios iniciais indicaram que o fenômeno não seguiu padrões geográficos definidos. Tanto em grandes metrópoles quanto em pequenas comunidades rurais, o desaparecimento em massa aconteceu de forma repentina e silenciosa. Familiares entraram em pânico ao encontrar casas vazias. Motoristas perderam o controle de veículos em movimento. Aviões comerciais, subitamente sem pilotos, caíram em diferentes regiões, causando tragédias adicionais. Hospitais registraram sumiços instantâneos de pacientes e profissionais de saúde. Escolas foram encontradas com cadeiras vazias, livros abertos e vestígios de movimentação interrompida. O caos tomou conta das ruas em questão de minutos. Dados de organismos internacionais apontaram que, nas primeiras 24 horas, aproximadamente 20% da população mundial havia desaparecido. Pesquisadores do Instituto de Geofísica e Astronomia tentaram encontrar alguma explicação natural, mas os sistemas de monitoramento global não detectaram qualquer alteração significativa nos campos magnéticos, na atividade solar ou em fenômenos atmosféricos que pudessem justificar o ocorrido. Líderes religiosos de diferentes tradições foram rapidamente convocados para entrevistas e debates em emissoras de rádio e televisão. Enquanto algumas correntes buscavam explicações espirituais, outras preferiram adotar um tom de cautela, afirmando que era necessário aguardar mais informações antes de qualquer conclusão. Entre os cristãos, o termo arrebatamento começou a ser citado com intensidade. O conceito de arrebatamento é extraído de interpretações específicas das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, escritas no primeiro século da era cristã. Segundo essa doutrina, haveria um momento na história em que os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo seriam retirados da terra de forma sobrenatural antes da manifestação de um período de grande tribulação. Embora existam divergências teológicas quanto à cronologia e natureza desse evento, a crença em um arrebatamento literal sempre fez parte da escatologia de muitas denominações evangélicas. Analistas de mídias sociais notaram um aumento exponencial nas buscas por termos relacionados ao tema, como arrebatamento, fim dos tempos e segunda vinda. Sites especializados em profecias bíblicas registraram milhões de acessos em poucas horas. Grupos de discussão online foram criados por pessoas desesperadas, tentando encontrar algum sentido para aquilo que estavam presenciando. Governos ao redor do mundo organizaram conferências emergenciais. Representantes das Nações Unidas convocaram reuniões a portas fechadas para discutir as possíveis implicações geopolíticas do desaparecimento em massa. Agências de inteligência trabalharam incansavelmente para cruzar dados e traçar perfis dos desaparecidos, mas rapidamente perceberam que o fenômeno atingira pessoas de todas as idades, nacionalidades, etnias e classes sociais. Especialistas em segurança internacional alertaram para o risco de colapso social. Em vários países, ocorreram saques, protestos violentos e atos de vandalismo motivados pelo medo e pela sensação de abandono. O sistema financeiro global sofreu quedas abruptas. Bolsas de valores fecharam suas operações para tentar conter a instabilidade. Organizações de saúde relataram um aumento significativo de casos de transtornos de ansiedade, pânico coletivo e surtos psicóticos. Dentro de Israel, o impacto foi igualmente devastador. Embora a maioria da população seguisse a fé judaica, havia comunidades cristãs afetadas pelo desaparecimento. O exército entrou em estado de alerta máximo, temendo que grupos extremistas aproveitassem a confusão para realizar ataques coordenados. Rabis de diferentes linhas começaram a reunir-se em sessões extraordinárias, buscando interpretações das escrituras que pudessem dar algum significado ao que estava acontecendo.
Alguns recorreram aos textos de Isaías e Daniel, tentando estabelecer conexões com as profecias sobre o fim dos tempos. Outros, mais céticos, insistiam em procurar respostas dentro do campo científico. Enquanto a população tentava lidar com o choque inicial, Adiel manteve uma postura de silêncio público nos primeiros dias. O país aguardava, ansioso, uma declaração que trouxesse algum tipo de orientação. Quando finalmente decidiu falar, seu discurso foi transmitido ao vivo para todo o território nacional. Em frente a uma multidão que lotava as praças de Jerusalém, ele subiu ao púlpito com uma expressão serena. Sua voz, projetada com firmeza e empatia, percorreu os lares de milhares de famílias que buscavam desesperadamente uma explicação. O teor de sua mensagem não foi apenas de consolo, mas também de ação. Conclamou o povo a se unir, a reconstruir o que havia sido destruído e a não permitir que o medo dominasse os corações. Especialistas em comunicação política classificaram aquele discurso como um dos mais impactantes da história moderna de Israel. Sem recorrer a respostas definitivas, Adiel conseguiu transmitir confiança e esperança. A partir daquele momento, sua imagem, antes já forte, atingiu um novo patamar de influência. Em poucos dias, o parlamento israelense, sob pressão popular e diante da ausência de lideranças que transmitissem segurança, proclamou Adiel como o novo chefe de governo. Sua ascensão ao cargo mais alto da política nacional foi recebida com aclamação nas ruas. A imprensa internacional, que até então acompanhava os eventos com um olhar analítico, passou a tratá-lo como uma espécie de líder mundial emergente. A partir daquele ponto, as decisões tomadas por ele começariam a moldar não apenas o futuro de Israel, mas o de toda a humanidade. A nova posição de Adiel no governo israelense trouxe mudanças imediatas. Uma das primeiras ações foi convocar uma reunião extraordinária com os principais líderes religiosos do país. O encontro, realizado em um salão antigo próximo ao Monte Sião, contou com a presença de rabinos de diferentes vertentes, estudiosos da Torá e representantes de conselhos espirituais que até então pouco dialogavam entre si. Em poucas palavras, Adiel conseguiu o que décadas de tentativas políticas não haviam alcançado: a formação de um consenso mínimo entre as diversas correntes religiosas sobre o futuro espiritual da nação. O tema central da reunião girava em torno de uma ideia que há séculos provocava tensão: a reconstrução do Templo de Jerusalém. Desde a destruição do Segundo Templo no ano 70 da Era Comum, durante a invasão romana comandada por Tito, o local permaneceu como um espaço sagrado disputado. Para o judaísmo, o templo representava o centro da adoração a Deus. Já para o islamismo, a área abriga a Cúpula da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, dois dos locais mais sagrados para os muçulmanos. Historicamente, qualquer menção a obras naquele espaço provocava reações imediatas em escala global. Protestos, embargos diplomáticos e ameaças de novos conflitos eram respostas previsíveis. No entanto, com a liderança de Adiel, esse antigo tabu começou a ser quebrado de forma gradual e inesperada. Nas semanas seguintes, Adiel iniciou uma série de encontros com líderes árabes de países vizinhos. Utilizando um discurso de reconciliação e progresso, propôs a criação de um pacto regional de paz e desenvolvimento. Documentos oficiais mostraram que, durante essas reuniões, foram feitas promessas de ajuda humanitária, investimentos em infraestrutura e cooperação econômica. Especialistas em relações internacionais ficaram surpresos com a capacidade de Adiel de construir pontes diplomáticas entre nações historicamente adversárias. Segundo análises publicadas pela Universidade de Tel Aviv, a rapidez com que os acordos avançavam não tinha precedentes desde os tratados de Camp David, assinados entre Israel e Egito em 1978. Enquanto os debates diplomáticos ganhavam espaço nas manchetes no interior de Israel, os trabalhos preparatórios para a reconstrução do templo já haviam começado em sigilo. Escavações arqueológicas, levantamentos de terreno e transporte de materiais especiais foram realizados de maneira discreta, evitando o olhar atento da imprensa internacional. Foi nesse momento que uma nova figura passou a ter protagonismo ao lado de Adiel. Um ancião conhecido entre os círculos rabínicos pelo profundo conhecimento das Escrituras e por sua influência sobre os conselhos religiosos mais conservadores. Seu nome era Azarias ben Shaul, um mestre respeitado, com décadas de atuação no ensino da Torá.
Sua voz, carregada de autoridade, passou a ser ouvida em sinagogas de todo o país, sempre com um único propósito: preparar o coração do povo para a grande restauração espiritual que se aproximava. Com discursos cuidadosamente construídos, Azarias começou a reinterpretar textos antigos, apresentando Adiel como o líder escolhido para conduzir Israel a um novo tempo de glória. Frases extraídas dos profetas eram usadas em sermões transmitidos por rádios comunitárias e canais de televisão. Sua capacidade de persuasão era tamanha que até setores antes reticentes começaram a demonstrar apoio à ideia da reconstrução. Dentro das universidades teológicas, o tema ganhou força. Teses e artigos surgiram, discutindo a possibilidade de que aquele momento fosse o cumprimento de promessas feitas há milênios. Congressos foram organizados, reunindo estudiosos de várias partes do mundo. Um dos pontos mais debatidos era a profecia contida no livro de Ezequiel, capítulo 40, onde há descrições detalhadas de um templo futuro. Com base nesses textos, arquitetos e engenheiros começaram a trabalhar em projetos que misturavam tradição e modernidade. Enquanto a construção seguia em ritmo acelerado, imagens das obras começaram a circular pelas redes sociais. Multidões passaram a se reunir diariamente nas proximidades do Monte do Templo, acompanhando cada avanço com cantos e orações. Segundo o levantamento do Ministério do Turismo de Israel, o fluxo de visitantes a Jerusalém aumentou em mais de 60% em poucas semanas. Diante desse cenário de fervor coletivo, as vozes contrárias quase desapareceram. Movimentos internacionais que, em outras ocasiões, teriam protestado veementemente, mostraram-se estranhamente silenciosos. Comentários de analistas políticos sugeriram que a habilidade diplomática de Adiel e a nova configuração geopolítica, agravada pelo desaparecimento em massa ocorrido dias antes, haviam criado um ambiente onde as nações preferiram adotar uma postura de neutralidade. Quando as colunas principais foram erguidas e as primeiras camadas de ouro começaram a revestir o interior do santuário, transmissões ao vivo foram feitas para dezenas de países. Emocionados, milhares de fiéis acompanhavam cada etapa, enquanto líderes religiosos de diferentes partes do mundo enviavam mensagens de apoio e reconhecimento. Em um gesto simbólico, Adiel caminhou pelo canteiro de obras, vestido com roupas cerimoniais, acompanhado por uma comitiva de rabinos e representantes de outras crenças que passaram a vê-lo como um mediador espiritual. A cena, registrada por dezenas de câmeras, foi transmitida em tempo real por emissoras internacionais, gerando uma comoção que ultrapassou fronteiras. Pesquisadores de comportamento social destacaram que nunca antes, em tempos modernos, um único líder havia conseguido concentrar tanto apoio popular e institucional em torno de uma iniciativa religiosa de tamanha magnitude. O fenômeno sociológico gerado em torno de sua imagem tornou-se tema de estudos em universidades de diferentes continentes. No interior do templo ainda em construção, Azarias continuava a reforçar seu discurso, preparando a população para o que ele chamava de a consagração final. Nas praças, famílias inteiras faziam vigílias noturnas, entoando salmos e cânticos de esperança. Crianças carregavam bandeiras com inscrições de textos sagrados, enquanto idosos narravam histórias de tempos passados, comparando os acontecimentos recentes com as antigas promessas feitas por seus antepassados. Ao observar cada detalhe daquele movimento crescente, era impossível não perceber que uma nova etapa se iniciava. Uma fase onde a fé, a política e o poder começavam a se entrelaçar de forma irreversível, transformando não apenas a paisagem física de Jerusalém, mas também o equilíbrio espiritual e geopolítico de toda a humanidade. A inauguração do terceiro templo foi marcada por um espetáculo de grandeza que jamais havia sido testemunhado em Jerusalém na era moderna. As ruas, tomadas por uma multidão emocionada, vibravam com canções, orações e aplausos. As câmeras de redes de comunicação de vários continentes estavam posicionadas em pontos estratégicos, transmitindo ao vivo cada instante daquela cerimônia que misturava tradição e modernidade de forma impecável. Adiel, agora consolidado como a figura central da nação, foi conduzido em meio a um cortejo cerimonial, acompanhado por líderes religiosos, autoridades políticas e delegações internacionais. O clima de euforia parecia transcender qualquer barreira ideológica ou religiosa.
Os discursos proferidos naquela ocasião reforçavam a ideia de um novo começo, de uma era de paz e reconciliação que, segundo as palavras dos envolvidos, ultrapassaria gerações. Nos dias que se seguiram, os desdobramentos foram ainda mais surpreendentes. Chefes de Estado de diferentes partes do mundo começaram a emitir declarações públicas de apoio ao novo governo israelense e, especialmente, à liderança de Adiel. As primeiras visitas diplomáticas internacionais foram organizadas em tempo recorde. Em menos de um mês, representantes de mais de 70 nações haviam passado por Jerusalém, firmando acordos de cooperação nas áreas de segurança, tecnologia e desenvolvimento social. A comunidade internacional, ainda atordoada pelos recentes desaparecimentos em massa e pela instabilidade econômica que se espalhou como um efeito dominó após o evento, via em Adiel uma alternativa viável para restaurar a ordem. Analistas do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, sediado em Londres, publicaram relatórios destacando a capacidade de articulação política que ele demonstrava. Em uma conjuntura onde o medo e a desinformação predominavam, sua voz era ouvida como uma referência de equilíbrio. As Nações Unidas, pressionadas por uma opinião pública global sedenta por estabilidade, convidaram Adiel para discursar em uma assembleia especial. O salão de debates, que historicamente já havia recebido nomes marcantes, foi tomado por uma expectativa incomum. Durante sua fala, ele não apenas reafirmou os compromissos com a paz, como também propôs a criação de um Conselho Mundial de Cooperação Humanitária, com sede em Jerusalém. Essa proposta encontrou respaldo imediato entre os delegados. Em poucas semanas, o projeto saiu do papel. Em um esforço conjunto, organismos internacionais, bancos de desenvolvimento e entidades filantrópicas começaram a direcionar recursos para a nova iniciativa. A capital israelense, que até pouco tempo era símbolo de tensão, passou a ser retratada nas mídias globais como o epicentro de uma transformação histórica. O aspecto mais notável de todo esse processo foi a adesão de diferentes tradições religiosas ao movimento liderado por Adiel. Representantes de comunidades cristãs, islâmicas, hindus e budistas declararam publicamente sua disposição em apoiar um esforço interreligioso de reconstrução moral e espiritual da humanidade. Declarações emitidas por conselhos religiosos de países como Egito, Índia, Turquia e até mesmo da Santa Sé enfatizavam a necessidade de unidade diante da crise global. Em um gesto simbólico, um grande encontro interreligioso foi organizado nas dependências do novo templo. Líderes espirituais de mais de 50 países estiveram presentes. Durante o evento, orações em diferentes idiomas e tradições foram feitas, todas com o mesmo propósito: declarar apoio à liderança de Adiel como o condutor de uma nova era de entendimento entre os povos. Pesquisadores do Centro de Estudos das Religiões Comparadas, na Universidade de Oxford, descreveram o fenômeno como um caso inédito de convergência espiritual em escala planetária. Jamais em períodos recentes da história moderna houve tamanha adesão conjunta de diferentes credos em torno de uma liderança centralizada. Para reforçar esse movimento, um novo calendário de celebrações foi instituído. Datas especiais foram criadas para simbolizar a união entre as nações e as religiões. Programas educacionais começaram a ser implementados em diversos países com o objetivo de promover uma cultura de coexistência pacífica. Escolas, universidades e centros comunitários passaram a adotar materiais didáticos baseados em princípios de solidariedade, tolerância e colaboração internacional. Do ponto de vista econômico, Adiel também deu início a uma reformulação sem precedentes. Propôs a adoção de uma nova moeda digital global, criada com o apoio de grandes instituições financeiras e validada por blocos econômicos como a União Europeia e a Comunidade de Estados Independentes. O sistema, baseado em tecnologias de blockchain e criptografia avançada, prometia eliminar fraudes, facilitar transações internacionais e reduzir desigualdades entre as nações. O Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, diante da pressão popular por soluções rápidas, aprovaram medidas emergenciais para dar suporte ao novo modelo. Em pouco tempo, governos de diferentes regiões começaram a aderir à nova plataforma financeira. O comércio internacional passou a operar com regras mais homogêneas,
reduzindo tarifas e barreiras que até então dificultavam o desenvolvimento de países mais vulneráveis economicamente. Enquanto a estrutura política e econômica se reorganizava, mudanças culturais também se espalhavam com rapidez surpreendente. Programas de televisão, documentários e produções cinematográficas começaram a retratar Adiel como um pacificador, um líder visionário, alguém capaz de unir o que por séculos esteve dividido. Livrarias de diferentes continentes disponibilizavam biografias não autorizadas sobre sua vida, enquanto editoras lançavam coletâneas de seus discursos e entrevistas. Nas redes sociais, a presença digital de Adiel ultrapassou recordes. Plataformas registraram picos de acesso a cada nova aparição pública. Campanhas de mobilização social surgiram de forma espontânea em vários países. Movimentos estudantis, organizações humanitárias e até coletivos artísticos produziam conteúdos exaltando a nova fase global. Especialistas em comportamento de massas alertavam para o surgimento de um fenômeno social incomum que unia idolatria política, devoção religiosa e engajamento cultural em uma mesma figura pública. Pesquisas de opinião mostravam índices de aprovação superiores a 90% em várias regiões, incluindo áreas historicamente críticas a governos estrangeiros. O cenário estava consolidado. O mundo, em busca de esperança após tantos eventos traumáticos, havia encontrado em Adiel não apenas um líder, mas um símbolo de reconstrução coletiva. Uma figura que, ao unir as nações e as crenças, dava início a um capítulo inédito na trajetória humana. Enquanto os meses avançavam, o poder de Adiel ultrapassava qualquer limite previamente imaginado. As fronteiras entre religião, política e cultura já não existiam de forma clara. Dezenas de tratados foram assinados, abolindo antigas divisões territoriais e criando zonas de integração entre nações que, por séculos, viveram em conflito. A antiga linguagem diplomática foi substituída por um novo vocabulário de unidade e prosperidade coletiva. Eventos que antes geravam atritos internacionais passaram a ser celebrados como marcos de cooperação. O que era considerado impossível, como o fim de disputas territoriais na Ásia Central ou o encerramento de sanções históricas entre grandes potências, agora acontecia com uma rapidez que surpreendia até os analistas mais experientes. A transformação não se limitou aos acordos de Estado. Nas grandes cidades, praças foram rebatizadas com nomes que exaltavam os ideais de unidade. Monumentos erguidos em tempo recorde homenageavam a nova era. Em instituições de ensino, crianças aprendiam desde cedo que a diversidade de crenças deveria ser celebrada, mas sempre sob a liderança de um único referencial global. As produções artísticas refletiam esse momento. Filmes, músicas e livros promoviam mensagens de integração e renovação espiritual. Movimentos culturais que antes carregavam críticas ao sistema foram incorporados à nova narrativa mundial. Até mesmo grupos de oposição, que no passado levantavam bandeiras contra a centralização de poder, agora participavam ativamente das iniciativas lideradas por Adiel. No campo científico, avanços foram anunciados com uma frequência nunca vista. Novas vacinas, descobertas na área de energia sustentável e projetos de combate à fome eram apresentados como conquistas diretas do esforço coletivo liderado por aquele que se tornara o símbolo da nova humanidade. Organizações de saúde relataram quedas históricas nos índices de mortalidade infantil e aumento considerável na expectativa de vida em regiões que antes enfrentavam extrema pobreza. O comércio internacional, agora operando sob um sistema financeiro unificado, alcançou estabilidade inédita. A inflação, que em décadas anteriores assolava economias emergentes, foi controlada com eficiência. Agências de classificação de risco, bancos centrais e investidores globais demonstravam confiança nas diretrizes estabelecidas. Nas esferas religiosas, um fenômeno ainda mais curioso começou a ser observado. Templos, mesquitas, igrejas e centros espirituais passaram a realizar celebrações conjuntas, com orações que incluíam elementos de diferentes tradições. Congressos de fé eram transmitidos simultaneamente para todos os continentes, sempre com mensagens que destacavam a importância de um único caminho para a paz global. O nome de Adiel era constantemente citado como o elo responsável por essa transformação histórica. Em pronunciamentos periódicos, ele reforçava o compromisso com a justiça, a igualdade e a harmonia entre os povos.
Seu rosto, presente em murais, moedas e materiais educativos, tornou-se um símbolo visual reconhecido até nas regiões mais remotas. Mas, em meio a toda essa celebração, um detalhe inquietava os mais atentos. Pequenos grupos de estudiosos, historiadores e líderes espirituais começaram a revisitar textos antigos, buscando paralelos entre os acontecimentos recentes e profecias registradas há séculos. Análises feitas por pesquisadores independentes apontavam semelhanças entre a trajetória de Adiel e descrições encontradas em passagens dos livros de Daniel, Apocalipse e nas cartas apostólicas do primeiro século. Essas reflexões, ainda restritas a círculos mais reservados, levantavam questionamentos profundos sobre o verdadeiro significado dos tempos em que estavam vivendo. Algumas lideranças religiosas, discretamente, passaram a promover encontros de estudo, reunindo seguidores que insistiam em entender melhor os desdobramentos espirituais daquele novo cenário mundial. O clima de euforia global parecia inabalável. As multidões continuavam a se reunir para ouvir os discursos do líder. Palavras como redenção, futuro e esperança eram repetidas em cada evento público, alimentando um sentimento coletivo de que um novo ciclo havia de fato começado. E assim, enquanto milhões celebravam os avanços e a aparente estabilidade conquistada, uma pergunta silenciosa começava a ecoar entre aqueles que ainda mantinham o olhar crítico diante de tamanha unanimidade. Até que ponto a unidade, quando construída sob uma única voz, pode representar uma verdadeira libertação? Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.